Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac. Lhe dou boas-vindas, é claro, e aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Muito bem, hoje nós temos um tema um tanto diferente, mas não tão distante do Ho'oponopono. Quando nós trabalhamos o entendimento do Ho'oponopono, não só na prática, mas na filosofia, inclusive falamos isso no nosso podcast de hoje, a importância da filosofia ser instalada na nossa vida. Por quê? Porque veja bem, eu estou limpando memórias quando eu faço a prática do Ho'oponopono. Mas isso não significa que eu tenho mecanismos, que eu tenho comportamentos que me levam a sujar novamente memórias. Então eu crio novas memórias e às vezes elas estão sujas. E são sujas, distorcidas, com elementos negativos, pensamentos negativos, emoções negativos. Então tem tristeza, tem medo, tem insegurança. Então eu estou criando novas memórias. E em uma das entrevistas do Dr. Len, ele é muito expressivo nisso e eu concordo plenamente com ele. Que o Ho'oponopono foi feito para a gente limpar constantemente. Só tem um detalhe, não adianta só limpar. A gente precisa parar de sujar. E aí entra a filosofia dentro da nossa vida. Uma das questões que eu vejo que são muito importantes dentro do Ho'oponopono é o Hana. É família. O grau de importância na nossa base familiar. Tudo que nós temos vem lá do nosso sistema familiar. É claro que chega um determinado período da nossa vida, que é o período da adolescência, onde existe uma rebeldia. Eu vou de encontro aos meus novos conceitos. Eu vou negar aquilo que eu recebi. Eu quero criar uma própria identidade. Por isso é tão importante a adolescência. É claro que a maturidade depois vem com o tempo. E nesse processo todo, a gente precisa entender que a participação da Ohana, da família na nossa vida é necessária e também pode causar alguns traumas, alguns bloqueios que são necessários a gente, primeiro, antes de mais nada, entender. Olhando para a filosofia do Ho'oponopono, em relação à família, a gente começa a ter uma consciência nova em tudo que acontece ao nosso redor. Então hoje eu vou deixar uma característica que é muito comum. Muitas pessoas chegam no meu canal no WhatsApp me perguntando a respeito disso. E eu tenho uma colocação muito baseada dentro da filosofia Huna, da filosofia do Ho'oponopono. Veja que interessante. A maior parte das pessoas que são adotadas, elas sentem dentro dela uma rejeição e um abandono. Isso é inquestionável. Fica algo mal resolvido dentro de nós. E com o tempo, nós vamos fortalecendo essa ideia do abandono e também da rejeição. O que, na verdade, a gente deveria fazer um trabalho na nossa consciência de forma diferente. Porque se eu não o fizer, o que vai acontecer? Para mim, só vai vir consequências negativas. Então é muito melhor eu olhar para o meu passado, para a minha estrutura ancestral, e ter uma visão diferente. E é isso que eu trago hoje para você. Como que a gente pode ter uma visão diferente, Dr. Paulo? Essa é a pergunta. Veja bem, quando nós somos adotados, nós temos lá uma família de origem. Papai e mamãe. E nós temos também muitas pessoas que antecederam os nossos pais. Nós temos os avós paternos, os avós maternos. Bisavós, tataravós e uma linha gigantesca. Muito bem. Quando nós nos sentimos rejeitados ou abandonados diante dessa família que nos deixou para ser adotados, nós nos sentimos também excluídos dessa ancestralidade, o que não é verdade e que não acontece. Porque a própria natureza já incumbe você de incluir você nessa ancestralidade. Você nasceu do papai? Nasci. Você nasceu da mamãe? Nasci. O importante é que a partir do momento que você nasceu, que você respirou aqui, aliás, que você foi fecundado, você já faz parte dessa família. Tem gente, por exemplo, que fala assim para mim, eu pergunto, quantos filhos você tem? 3. Tem algum que foi abortado? Tive 2, Dr. Paulo. Então você tem 5 filhos. É isso aí, 5 filhos. Porque só o fato deles chegarem ao mundo, serem fecundados, eles fazem parte da ancestralidade.
Então tem pessoas, por exemplo, que têm certidão de óbito da criança natimorta ou no aborto que aconteceu. Tem a certidão. Por quê? Porque faz parte da família aquela criança e precisa ser incluída no nosso sistema ancestral. Então, olha que interessante. Eu simplesmente fui gerado, a partir do momento que eu sou gerado, eu estou incluso naquela família. Não há como negar isso. A gente tem divórcio, né? Você sabe que a gente tem divórcio. Me divorciei da minha companheira. Então, se tornou ex-companheira. Eu, na linhagem ancestral, eu ainda continuo com ela se eu tiver filhos. Os filhos são os preceitos da união. Veja como é interessante tudo isso. Então, aqui eu olhando, a primeiro momento, muitas vezes eu posso sentir, né? O abandono e a rejeição. Mas eu estou aqui, ó, presente nessa ancestralidade. Eu estou aqui. Ah, Dr. Paulo, mas o pessoal me deu. Me abandonaram ou me deixaram para outra pessoa criar. A gente precisa entender que lá atrás, não é os tempos atuais, mas lá atrás, isso era muito comum. Tinha, por exemplo, vizinhos que não podiam ter filho. Os pais aqui tinham filho, doavam para o vizinho. Você já ouviu falar disso? Eu já ouvi falar várias histórias. Tinha membros da família que não tiveram um homem, eu tive um homem, tenho 5, mais uns 6, ou um 10, é complicado para mim. Então, doava para o outro membro da família. Isso era muito comum. Existem muitos registros assim, genealógicos. Então, a gente precisa entender que na cultura não era uma questão de rejeição, abandono. E claro, tem outros fatores. Minha mãe não pensou direito. Bom, você pensar com 14, 15, 20 anos, 23, a mentalidade lá de trás, as oportunidades, a época, a dificuldade, o papel da mulher, o papel do homem, é tudo muito complicado, não é exatamente como a gente imagina. Aliás, a gente pouco imagina as dificuldades que tiveram lá atrás. Você pode perceber isso. Nos dias de hoje a gente já tem certas dificuldades. Imagina isso multiplicado por N vezes lá atrás. Então, só para a gente entender os fatores, entender que os nossos pais nos deram por algum motivo, que às vezes nós desconhecemos. O achar não vai ajudar você em nada. Tem pessoas que chegam e Paulo, então eu acho que minha mãe... Não, acho não. Você falou com a tua mãe? Não, então não dá para achar. Isso é importante a gente entender. Achar não resolve a questão da ancestralidade. Então, primeiro, eu saí daqui, ó, dessa ancestralidade, que eu tenho toda uma energia que carrega. O Ho'oponopono é muito claro a respeito disso. E aí quando eu chego aqui, ó, eu vou ser acolhido por outra família. É um outro sistema ancestral. Aquela é a minha família biológica. E essa família, Dr. Paulo? Essa é a família do coração. Tem muita gente que chega e fala assim, Dr. Paulo, eu nunca tive família. Eu falo, como não? Mas você não foi adotada? Fui. Mas eu não tive minha família. Como não? Você tem uma família. Você tem uma família ancestral. Posso desconhecer quem seja. Muitas vezes isso acontece. Mas eu tenho lá. E eu tenho a família aqui do coração. O que é essa família do coração? Ela abriu o coração para lidar, para trazer você com amor. Ela vai possibilitar duas coisas. Primeiro, você recebeu o amor. Mas também, importantíssimo, porque amor sempre é mão dupla, de você doar o amor para essa família. Para que eles exercitem isso. É uma mão dupla. Ninguém está vivendo de favor aqui, não. Todo mundo está vivendo uma simbiose do amor, do fluxo do amor. Então a família que te acolhe, de alguma forma, não importa qual, a partir do momento que ela quer acolher, significa que ela está doando amor aí para você. E você doando o amor para a família. Então nós temos que reconhecer que as pessoas que são adotadas, na verdade, é uma fórmula muito simples, né? Eu pergunto para uma pessoa, quantas famílias você tem? Uma, só tenho uma, Dr. Paulo. E quando me perguntam, eu tenho duas. Duas. A minha e a minha biológica e a minha adotada. Eu tenho duas, você não tem uma. Então muitas pessoas se sentem até inferiorizadas porque elas foram adotadas. Muito pelo contrário, você tem que pensar de uma maneira mais aloha, mais Ho'oponopono. Que significa o quê? Que eu tenho duas famílias. A minha de origem,
que tem toda uma história lá, toda uma história, muitas vezes de repetições e padrões, e eu tenho a minha aqui, ó, que me acolheu, onde eu também estou dando o meu amor, não só recebendo. Viu como é interessante esse posicionamento para nós? E claro, tem algumas pessoas que me perguntam, Paulo, e eu sinto muitas vezes um vazio, eu queria saber um pouco mais sobre meus ancestrais. É importante? É muito importante. É muito importante a gente saber, entender os nossos ancestrais. Olha, recentemente eu fui construir a minha família ancestral por parte de mãe, que eu desconhecia tudo. Minha mãe faleceu quando eu tinha 6 meses. Então, eu não sei nome de avô, nome de avó, não sei nada, nada, absolutamente nada. Com 40 anos eu fui encontrar uma certidão de óbito da minha mãe. E aí, de repente, você lá começa a buscar, opa, aqui você encontrou um avô, uma avó por parte da mãe. Aí você começa a pesquisar, você encontra bisavô, você encontra que minha mãe tinha irmãs e eu não sabia. Uma, inclusive, de 1 mês de idade faleceu. Você vai começando a entender tudo. Que a minha avó morreu muito cedo, com 27 anos. Que deixou as 2 filhas, doou para outra pessoa, são adotivas. Eu não conheço o nome da pessoa que adotou elas. Mas você vê uma estrutura aí. E muitas vezes uma estrutura de repetição na família. Olha que interessante, é muito interessante. Isso vai criando dentro de você um laço, uma energia de entendimento e uma energia de você compreender que você tá tudo certo, tinha que ser desse jeito, é assim mesmo que as coisas funcionam. Quando você chega num certo grau de compreensão profunda, você começa a entender que as coisas são assim, deveriam ser assim, sempre serão assim, está na fórmula correta. Então, é bom a gente entender esse aspecto que muitas pessoas trazem como algo negativo, inferior. Sou adotado, tenho às vezes vergonha de falar sobre minha família, falar sobre a minha origem, às vezes desconheço e é importante eu ir atrás, não como uma forma de cobrança, mas como uma forma de você entender, compreender. Olha, quando eu fiz a minha procura, eu comecei a sentir os elos familiares. Eu comecei a me redescobrir dentro lá da minha árvore genealógica. Descobri muita coisa que eu jamais, nos mais dos meus 50 anos de idade, eu imaginaria. Então é bom isso, nos causa bem, paz, tranquilidade e coloca a gente também num processo de inclusão, que é natural. A natureza já te incluiu lá no momento da concepção. E aqui te incluiu aquelas pessoas que lhe acolheram. E certo disso, eu tenho que retribuir. A minha retribuição é agradecer, é a gratidão. Por isso que no Ho'oponopono nós sempre tocamos nesse tema, né? A gratidão. Importante. E também, se em minha mente eu guardo algo, uma mágoa, um desacordo com a minha ancestralidade, eu preciso chegar no perdão, que é onde vai me trazer a paz, a tranquilidade. Para isso que nós temos oração ancestral, oração do perdão. Fazer todo dia de manhã melhora a tua existência, te dá mais harmonia, paz, entendimento e clareza para observar tudo isso. Então, hoje eu passei aqui para deixar justamente esses detalhes por um motivo. Semana passada, nós estávamos nos nossos podcasts na comunidade, um podcast por dia. E nós falamos muito sobre família. E eu falei, nós vamos ter um novo curso agora em novembro, que é a Jornada de Cura do Sistema Familiar. Curso prático, é tudo prático. Tá? Tem uma explicação básica, mas você vai praticar. E o interessante é que nesse vai e vem de perguntas e respostas, onde as pessoas elas se conectam muito conosco, né? Sempre elas estão lá buscando entender alguns preceitos, colocando em prática algumas condições na vida para melhorar. E aí surgiu essas questões, principalmente de ser adotado. Como fica o sistema familiar? No meu ponto de vista, olhando tudo isso e olhando com esse olhar de Ho'oponopono, de filosofia runa,
Essa é a melhor descrição. E é algo que eu me entrego profundamente durante muitos anos nessa perspectiva de que as pessoas que são adotadas, elas são as pessoas, na verdade, que receberam uma vantagem a mais, né? Porque elas têm duas famílias, a família ancestral e do coração. Então, segue as dicas aí para você, espero que você aprecie e, claro, vem participar conosco lá da nossa comunidade. Um forte abraço e eu encontro você no próximo vídeo. Então, até lá. Aloha! Olá, seja bem-vindo. E deixe-me te apresentar as nossas imersões. O que afinal são imersões? Bem, são aulas breves, um mini curso, mas com um diferencial. São rápidos e vão direto ao ponto. Tem soluções práticas e muito realistas. Tudo muito bem focado e bem estruturado. São videoaulas ou audioaulas pré-gravadas. Você faz no seu ritmo, no seu tempo. Se você procura hoje decidir por algo, resolver uma questão ou mesmo solucionar um problema, esta é a melhor opção para você agora. São 4 imersões disponíveis até o momento. Primeiro, as chaves da prosperidade. São 10 dias de aprendizado financeiro bem prático. Você vai arrumar a sua vida e fazer as pazes com dinheiro. Tem procrastinação, uma imersão para organizar aí a sua vida. Chega de deixar as coisas, ou mesmo a sua vida para amanhã. Porque afinal, a sua vida acontece agora, nesse momento. Temos também a imersão Renda Extra, onde explicamos passo a passo como fazer seu plano de negócios. Assim, você vai acertar no alvo e criar a independência financeira. E nossa última imersão, os 12 passos de cura do Ho'oponopono tradicional. Você vai aprender passo por passo como realizar a cura de doenças emocionais, físicas, vícios, desacordos em família e repetições que vêm ocorrendo em sua jornada. Tudo com a extraordinária técnica do Ho'oponopono. Tudo bem simples, bem prático e funcional. Sem contar que temos mais de 20 cursos terapêuticos também. E os cursos são de profundo impacto e têm o poder de mudar a sua vida, a sua percepção do mundo, além de te proporcionar uma incrível transformação para a sua jornada, para a sua vida. Vem participar conosco. Peça informações aqui no nosso canal WhatsApp. Nós temos 40 anos de experiência na área da saúde para compartilhar com você. E a grande novidade, agora você pode fazer a sua imersão a qualquer momento, qualquer lugar. Ela está em nossa plataforma de cursos. Basta realizar o pagamento e você terá acesso a todo o conteúdo, sem precisar esperar nem mais um segundo. Então, vem conosco.